Se você pudesse ser qualquer pessoa neste mundo, quem você seria? As palavras que direi a seguir são de Bruce Lipton, líder reconhecido internacionalmente, na ponte entre ciência e espírito. Disse Bruce: eu costumava passar muito tempo pensando nisso. Vivia obcecado com a fantasia de mudar de identidade, pois desejava ser qualquer pessoa, menos eu mesmo. Minha carreira, como biólogo e professor universitário, era promissora e fascinante, mas minha vida pessoal era um verdadeiro caos. Quanto mais eu tentava encontrar felicidade e satisfação, mais insatisfeito e infeliz me sentia. Com o tempo, acabei desistindo e me entregando àquela vida sem prazer. Aceitei o fato de que era meu destino viver assim, e que eu deveria tentar fazer o melhor possível com o que me foi oferecido. Tornei-me uma vítima da vida, e meu lema se tornou: o que será, será. Porém, minha atitude fatalista modificou-se radicalmente em 1985. Eu tinha deixado meu cargo, na escola de medicina, da Universidade de Wisconsin. E comecei a lecionar, em uma faculdade de medicina no Caribe. Então, distante do mundo acadêmico tradicional, aos poucos, minha mente passou a seguir outra linha de pensamento, fora dos padrões e crenças rígidos, que até então havia seguido fielmente. Livre das concepções rígidas da ciência convencional, e maravilhado com todo aquele mar azul do Caribe, tive uma epifania científica, que abalou todas as minhas crenças a respeito da estrutura da vida. Tudo começou quando eu estava pesquisando os mecanismos que controlam a fisiologia e o comportamento das células. De repente, percebi que a vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra, e não pelos genes. Os genes são meros modelos moleculares, utilizados na construção das células, dos tecidos e órgãos. O ambiente funciona como uma espécie de empreiteiro, que interpreta e monta as estruturas, e é responsável pelas características da vida das células. Mas é a consciência celular que controla os mecanismos da vida, e não os genes. Como biólogo celular, eu sabia que minhas descobertas teriam um grande impacto sobre minha vida e a de todos os seres humanos. Cada um de nós é composto de aproximadamente 50 trilhões de células. Todo o trabalho de minha vida concentrou-se em entender melhor o seu funcionamento, pois sempre soube que o dia em que descobrisse exatamente como funciona uma célula, eu descobriria como funciona todo o nosso organismo. Também percebi que, se uma célula pode ser controlada pelo ambiente que a cerca, nós, os seres vivos, que temos trilhões delas, também podemos ser controlados. Assim como cada célula, o destino de nossa vida é determinado não por nossos genes, mas por nossas respostas aos sinais do meio ambiente, que impulsionam e controlam todos os tipos de vida. Por um lado, minha descoberta sobre a natureza da vida foi um grande choque. Fazia quase 2 décadas, eu vinha programando todos os meus alunos a pensar, exclusivamente dentro dos parâmetros do dogma central da biologia, a crença de que a vida é controlada pelos genes. Por outro lado, porém, minha intuição sempre havia me dito que não era bem assim que as coisas funcionavam. No fundo, sempre tive minhas dúvidas sobre o determinismo genético. Algumas delas surgiram ao longo dos 18 anos, nos quais trabalhei no projeto de clonagem de células, para o Instituto de Pesquisas do Governo. Mas foi somente quando me isolei do mundo acadêmico tradicional, que pude perceber a realidade com mais clareza. Minhas pesquisas mostraram que os conceitos mais profundos do determinismo genético estavam equivocados. Minha descoberta sobre a essência da vida não apenas confirmou minhas pesquisas, como também colocou em xeque outra crença, que eu vinha incutindo na mente de meus alunos, que a medicina alopática é a única que merece consideração. Quando me conscientizei da importância da energia do ambiente ao nosso redor, compreendi de maneira mais profunda e abrangente as bases da ciência e da filosofia, da medicina complementar, e também a sabedoria espiritual das crenças mais antigas, e passei a ver a alopatia com outros olhos. Aquele momento de descoberta também me abalou, porque contrariou todas as minhas crenças de que meu destino era ser uma pessoa infeliz. Não há a menor dúvida de que nós, seres humanos, temos a capacidade de nos apegar a falsas crenças, e a defendê-las com unhas e dentes, e os cientistas não estão imunes a isso. Nosso desenvolvido sistema nervoso, aliado a um potente cérebro, é uma prova de que nossa consciência
é muito mais complexa do que o simples universo celular. Quando nossa mente se concentra em determinado assunto ou objeto, captamos e sentimos o ambiente, de maneira muito mais abrangente do que as células, pois elas possuem consciência mais restrita e reflexiva do que a nossa. Fiquei extasiado com a ideia de poder alterar meu destino, modificando minhas crenças. O simples fato de perceber que este novo ramo da ciência poderia me fazer passar de mera vítima a co-criador, trouxe-me grande alívio. Já se passaram 20 anos, desde aquela noite mágica no Caribe. Quando tive o vislumbre de realidade, que modificou toda a minha vida. E as pesquisas biológicas, que desenvolvi desde então, só fizeram confirmar e ampliar os conceitos que compreendi naquele momento. Vivemos hoje uma era fantástica. A ciência está se libertando de velhos mitos, e estabelecendo uma nova base de crenças com relação à civilização. A crença de que somos meras e frágeis máquinas controladas por genes está sendo gradualmente substituída pela consciência de que somos os próprios geradores e administradores de nossa vida e do mundo que nos cerca. Sei que se trata de conceitos revolucionários, de grande impacto e também de muito poder. A partir do momento em que me conscientizei deles, minha própria vida tornou-se bem mais completa. Deixei de passar o tempo todo perguntando a mim mesmo: se eu pudesse escolher alguém para ser neste mundo, quem escolheria? Hoje a resposta é uma só. Quero ser eu mesmo. Lembre, repita comigo: eu sou uma pessoa completamente abençoada.